Fluminense, Flamengo e Vasco garantidos então nas oitavas da Copa do Brasil. Agora falta o Botafogo, né? Se bem que já tá quase lá, né? Hoje, 9h30 da noite, pega o Capital para confirmar essa vaga. Na ida venceu 4-0. Tá perto ou não tá? André Barroso para conversar com a gente direto lá da Capital Federal, trazendo as notícias desse jogo. Fala aí, André, tudo bem, cara? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Botafogo chegou ontem à noite a Brasília com a classificação encaminhada. Os jogadores foram muito festejados pela torcida no hotel. Tem muito botafoguense aqui em Brasília. E com esses 4-0 no jogo de ida, o técnico Renato Paiva vai poder rodar o time, preservar jogadores, dar oportunidades para a garotada. Tem muita gente do departamento médico também, como o Alexander Barbosa, Savarino, Arthur. A gente vai dar uma olhada então no campinho com a provável escalação do Botafogo para hoje. Léo Link no gol, Matheus Ponte, Jair, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Marçal na esquerda, Alan, Patrick de Paula ou Newton, Natan Fernandes, Jefinho, Santi Rodrigues, Juan Cruz ou Elias Manuel. Esse aí deve ser o Botafogo para essa partida de hoje contra o Capital aqui no Mané Garrincha. Então, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, tá certo, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente. Outro para você, André Barroso, e a todos aí da Globo Brasília. Sempre um prazer contar com vocês. Um abração. Ó, tem uns caras interessantes para você, torcedor do Botafogo, ficar de olho nesse jogo de hoje, tá? Goleiro Léo Link, lembra? Veio do Atlético Paranaense, bom goleiro, até agora teve poucas chances. O Santi Rodrigues chegou badalado, mas até agora não conseguiu se destacar muito. E dois atacantes também, que ainda estão buscando o primeiro gol pelo Botafogo. O Natan Fernandes, que tem entrado mais, e o Elias Manuel. Esse realmente não tem tido oportunidade. Vai ser legal vê-lo em ação. A verdade veio à tona, calote confirmado. Fala galera, eu sou Alan Santos, estou na tarde desta quarta-feira trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu estou falando do Botafogo, é claro que eu estou falando do Glorioso. Antes da gente trazer aqui dentro desse plantão, gente, dentro dessa... Paramos tudo aqui para gravar esse vídeo, para trazer essa informação, pedir para você deixar o seu like. O like é muito importante e ajuda demais o nosso trabalho. Queremos chegar aqui à marca histórica de 356 mil inscritos. Tá faltando menos de 100. Para você que ainda não deixou a sua inscrição, deixa a sua inscrição, porque ajuda demais o trabalho do BTB Esportes. Beleza? E para você que não deixou o like, tem um botão aqui de like, tem um botão também para você deixar o seu comentário, deixar o seu feedback. Quero saber, quero entender também de você, torcedor, essa situação envolvendo Botafogo e o Wendel. Então deixa a sua opinião aí também nos nossos comentários, beleza? Seguindo aqui com as informações do mais tradicional do futebol brasileiro, já vou logo direto ao assunto. Fomos surpreendidos hoje com uma nota ali por volta de meio-dia do Botafogo, dizendo que tinha rompido o negócio com o meio-campista Wendel. O jogador, inclusive, já está no Rio de Janeiro, já iria se apresentar no início desse mês, ali no dia 5 ou dia 6 de junho, ao Botafogo, para se tornar jogador do Botafogo e ficar à disposição para jogar o Super Mundial. É claro que ele seria avaliado, ele iria ser avaliado no lado físico também, se ele tem alguma lesão, porque teve uma lesão, sim, confirmada pelo próprio Zenit. O jogador ficou de fora das últimas 3 partidas do Zenit, não disputou, né? Não disputou as últimas 3 partidas do campeonato, onde o Zenit também está se sagrando campeão da Liga Nacional, e de fato ele iria ser avaliado para saber se teria condições de viajar com o Botafogo para disputar o Super Mundial de Clubes. E aí o Botafogo soltou essa nota falando que por questões geopolíticas, tá? Questões geopolíticas, o acordo que estava ali, um pré-contrato que já tinha entre o Wendel e o Botafogo, não vai poder prosseguir, foi rompido por questões geopolíticas. A equipe do Wendel está dentro das sanções da FIFA. Não disputa, por exemplo, uma Champions League, não disputa nenhuma competição da UEFA e também nenhuma competição da FIFA, por tudo que aconteceu por lá. E aí o Botafogo tinha fechado esse acordo no início do ano. Trocas envolvendo Luiz Henrique,
foi para o clube do Zenit, inclusive vai se tornar campeão também do campeonato nacional. Arthur chegou. E aí tinha esse acordo, a equipe do Zenit pede para ele ficar até o final da temporada e depois se apresentar ao Botafogo. E aí o que de fato vem acontecendo dentro dos bastidores? A equipe do Zenit conseguiu fazer o pagamento pelo Arthur. Isso é claro, o Botafogo consegue receber do Zenit pagamentos. Mas por conta dessas sanções da FIFA, o Botafogo não... Desculpa, eu falei ao contrário. O Zenit pagou parcelas do Luiz Henrique. Mas na hora do Botafogo pagar pelo Arthur, o Botafogo não consegue. Então, o que isso quer dizer na prática? O Botafogo consegue receber dinheiro, mas não consegue fazer o pagamento. Então, por isso, tem parcelas do Arthur, e quem trouxe essa informação foi o blog do Diego Dantas, que o Botafogo não consegue pagar as parcelas do Arthur até então, está atrasado por conta dessas sanções sofridas do clube junto à FIFA. Então tá todo esse imbróglio, todo esse calote. O Botafogo não consegue pagar, tem o dinheiro para pagar, mas não consegue fazer o pagamento pelo Arthur, mas conseguiu receber 2 parcelas pelo Luiz Henrique. Ainda falta mais uma de 33 milhões que o clube aguarda esse pagamento. E aí fica nessa situação. O Botafogo não consegue pagar a parcela e aí também não conseguiria pagar pelo próprio Wendel. Então o Botafogo alegou questões geopolíticas. E isso é claro que precisa ter mais explicações. O Botafogo precisa vir a público explicar melhor. O próprio John Textor precisa falar melhor sobre isso. A gente sabe tudo que o próprio Lyon vem sofrendo dentro do campeonato francês, fair play financeiro, os pagamentos inclusive do próprio Luiz Henrique. Ele pediu parcelado para fazer esse fair play financeiro para a equipe do Lyon, a Eagle conseguir se enquadrar dentro do fair play financeiro. Então, são muitas situações, muitas nuances. E aí, o Botafogo tem ainda pela frente o Super Mundial de Clubes. E a gente fica aguardando. O Botafogo agora não tem mais esse primeiro reforço. Se ontem eu trouxe a informação que o Botafogo queria fazer um pacotão de reforços, hoje a gente traz aqui dizendo que o Botafogo não tem uma contratação confirmada para esse Super Mundial. Essa janela especial vai se abrir no dia 1º de julho e ficar até o dia 10 de junho, na verdade. Então, o Botafogo precisa correr contra o tempo para conseguir suprir as necessidades dentro desse Super Mundial de Clubes. Tem a situação envolvendo o Wesley junto ao Al-Nassr. O Botafogo tenta costurar ali um empréstimo. Tem toda a situação do CR7 negociando com uma equipe brasileira, ainda guardada em 7 chaves. Almada, Luiz Henrique, como é que fica essa situação? Eu acho que agora fica muito improvável do Luiz Henrique retornar ao futebol brasileiro, mesmo que seja por empréstimo. Almada é sim, quem sabe, esse ponto futuro de o Textor ser um pouco mais enérgico, bater um pouco mais na mesa para conseguir ter o Almada para o Super Mundial de Clubes. Agora, tentando mudar um pouco de assunto, falando sobre Copa do Brasil, o Botafogo entra em campo amanhã pela Copa do Brasil no jogo contra a equipe do Capital, no Mané Garrincha. Jogo, é claro, que você vai acompanhar aqui na tela do BTB Esportes. Certo é que o Paiva vai poupar muitos dos seus jogadores para esse confronto. Dentre eles o próprio Alex Telles, Igor Jesus. Talvez esses jogadores nem viajarão junto com a equipe para Brasília. Vai poupar, vai dar oportunidade para quem não vem recebendo muitos minutos. O próprio Patrick de Paula pode começar essa partida. Yarley vai estar dentro dos relacionados. Calban Branco, outros jogadores também da base do Glorioso vão receber minutos importantes para, quem sabe, conseguir também dar uma rotação maior para o Paiva, ele que vem vivendo com muitas lesões dentro desse próprio elenco. Alexander Barbosa, Bastos, Savarino, Matheus Martins, Mastriani, esses são os nomes que acabam desfalcando o Botafogo dentro dessa sequência importante de jogos. Beleza? Então é isso, galera.
vai chegando ao fim aqui o nosso boletim. A qualquer momento, dentro das nossas redes sociais, a gente pode trazer atualizações. É importante você também estar atento dentro das nossas redes sociais, atento também aqui ao nosso canal, por isso que é importante você deixar o seu like, é importante você deixar a sua inscrição, porque o BTB Esporte está sempre em todos os lugares. Beleza? Volto amanhã, então, trazendo esse pré-jogo, provável escalação, tudo de Botafogo e Capital. Trago amanhã para você. Beleza? Um abraço. Até mais. Segundo o Globoesporte.com, o Atlético Mineiro acumula dívidas com o Botafogo referente à compra do atacante Júnior Santos. Uma reportagem divulgada nesta quinta-feira revelou que há parcelas não pagas. Até o momento, a diretoria do Glorioso optou por não se manifestar sobre o caso. Júnior Santos foi vendido em janeiro de 2025 por 48 milhões de reais. O time mineiro enfrenta pendências financeiras com diversos clubes e já foi alvo de ações na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians acionou o Galo devido à venda do volante Fausto Vera, enquanto o Cuiabá fez o mesmo sobre a negociação de Daverson. Além disso, o Atlético Paranaense também cobrou publicamente a equipe de Belo Horizonte em relação à transferência do atacante Coelho. A SAF do Clube Mineiro tem previsão de divulgar seu balanço financeiro nesta sexta-feira. Torcedores do Botafogo, por meio das redes sócias, pediram para que Testor trouxesse o atacante de volta para o Glorioso. Aspas para alguns torcedores. Já que o Atlético Mineiro ainda não pagou pelo Júnior Santos, eu traria ele de volta. Seria um grande reforço para o nosso ataque. Disse um torcedor. João Testor, traz o nosso raio de volta, tá fazendo muita falta, para o nosso ataque. Disse outro torcedor alvinegro. Bom torcedor alvinegro, agora eu quero saber de você. O atacante Júnior Santos faz falta no ataque do Glorioso? Coloque sua opinião nos comentários, nós gostaríamos muito de saber o que você pensa disso. E fica ligado aqui no canal, porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Glorioso.